Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Com estas palavras, nós expressamos a nossa gratidão a Deus pela oportunidade que temos de, nesta noite, recebemos do Senhor, através da palestra que será ministrada, instruções, alimento para a nossa caminhada, para a construção e a vivência da nossa história como povo reformado do Senhor. E também com estas palavras saudamos cada um de vocês presentes a este templo, em nome da Igreja Evangélica Reformada da Vila Vilela, Ponta Grossa, e também da congregação de São Martim. Ficamos muito contentes como igrejas aqui desse local em hospedar esta palestra, especialmente nesta noite, quando recebemos então a oportunidade de, através da instrumentalidade do pastor Raul Zeitzman, sabermos mais, conhecermos mais sobre a história da Igreja Reformada no contexto da Holanda. Nossas boas-vindas, portanto, aos irmãos que aqui se encontram e aos que pela internet também acompanham e participam desta palestra. Vamos orar ao nosso Deus neste momento, pedindo a Ele que nos dê condições de bem aproveitarmos esse momento. Com gratidão, ó Deus, nos dirigimos a Ti, agradecido sim, porque o Senhor nos chama para ser povo, nos dá as condições, nos dá os meios, nos habilita através de Tua Palavra e de tantos outros instrumentos que o Senhor traz no contexto da Tua Igreja para o nosso fortalecimento e direção. Muito obrigado por esta noite, pelo cuidado que o Senhor reservou a cada um de nós e, ó Deus, oramos neste momento também, pedindo que o Teu Espírito esteja conosco e fale ao nosso coração, Senhor Deus, através da história, através do Teu agir na história, e pedimos especialmente pelo pastor Raul, que o Senhor também o fortaleça e tudo aquilo que Ele preparou, Senhor Deus, com excelência, também assim o apresente para a edificação nossa e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa palestra a todos nós e seja bem-vindo, pastor Raul. O Irete quer dar as boas-vindas a todos nesta segunda aula sobre a Igreja Reformada. E queremos também dar as boas-vindas especialmente ao pastor Roelof Sietsma. Ele vai falar sobre a história da Igreja Reformada na Holanda. E, logicamente, por ele ser holandês, ele estudou na Holanda, ele poderá nos ensinar muitas coisas importantes hoje à noite. E também nós queremos dar as boas-vindas e queremos também agradecer, mais uma vez e antecipadamente, as duas igrejas que nos hospedam, Vila Vilela e São Martim. E que Deus abençoe todos vocês durante o aprendizado dessa noite. Boa noite a todos vocês aqui em casa. É um grande privilégio estar aqui hoje à noite. Eu agradeço às duas igrejas de Ponta Grossa, cidade amada aqui na região, né, cidade bonita, tanto São Martim como Vila Vilela aqui, pela oportunidade de poder estar aqui juntos com vocês para pensar e ouvir sobre a história da igreja. O que nos dá coragem para falar especialmente sobre a história da Igreja da Holanda? Por quê? Então, o motivo pode ser claro, né? Muitos dos imigrantes que são a nossa origem, né? As nossas raízes, então vieram da Holanda, nem todos, mas muitos deles, né? Então, isso teve sua influência na nossa igreja até hoje, nas nossas igrejas. Então, para ajudar todo mundo a discernir o que é influência da Holanda, o que devemos selecionar para continuar e talvez não continuar, para isso é importante saber um pouco da história da Igreja Reformada da Holanda. Só que é muito difícil contar a história da Igreja da Holanda numa noite só, ou numa hora só. É muito complicado. Então, foi a maior dificuldade para me limitar, né?
Então, antes de começar, eu queria só dizer que um livro que me ajudou muito é este livro, que não é um livro de um teólogo. Eu fiquei muito impressionado porque, para mim e para nós, talvez seja o livro melhor que eu já encontrei sobre a história da igreja na Holanda. Se chama Kerken onderweg, significa igrejas no caminho, e foi escrito por uma professora que trabalha muito com alunos novos, né? Então ela tem o dom de explicar num livro só a história da igreja reformada na Holanda. Então o nome da autora é Van Middelkoop e o prenome dela é Jetty Van Middelkoop. Então quem sabe holandês, eu posso, né, sim, recomendar esse livro, né? Jetty Van Middelkoop. É recente, não é tão velho ainda, acho que foi escrito em 2009. É muito atual, mas explica a história da igreja do passado muito bem. Então, só trouxe, né, para mostrar. Kerken onderweg, igrejas no caminho, da Jetty Van Middelkoop. Bom, antes de iniciar ainda, eu quero dizer ainda que eu vou tentar evitar o holandês esta noite, mas nem sempre é possível, como já encontramos a primeira palavra, né, Kerken onderweg, mas vão aparecer mais algumas palavras, eu sempre vou traduzir e também explicar, né, onde necessário, mas eu não pude evitar, porque algumas coisas só dão para entender, né, com aquela palavra holandesa. Eu me baseio neste livro, então, eu queria continuar para o conteúdo. Vamos para a próxima, sim, slide. Nós falamos sobre a história da igreja reformada. Então, lógico que a história da igreja começa no dia de Pentecostes, né? A igreja de Cristo do Novo Testamento começa em Atos. E na primeira aula já foi contado muita coisa sobre aquele primeiro início da igreja, né? Muitos teólogos, pastores passaram. Então, eu vou direto para a reforma, né? Como também é muito importante, né? Como somos igrejas reformadas, evangélicas reformadas. Então, eu vou só resumir, né, esse primeiro período em 3 pontos. No primeiro lugar, a igreja desde Pentecostes até a reforma, eu posso falar em 3 coisas. Na Holanda foi a igreja única, né? Até aquele ano, 1517, houve somente a igreja, né? Cada vila teve uma igreja, a igreja cristã, né? É o que mais tarde se tornaria a igreja católica romana. Então, por que então aquela reforma? Também todos nós já sabemos, né? Foi por causa dos muitos desvios daquela igreja cristã, né? Eu não preciso explicar a adoração da Maria, de estátuas, indulgência, né? Todas essas coisas que nós não gostamos na igreja católica começaram a entrar, né? Até 1517, quando Lutero disse, agora basta, né? Agora basta. Então, daí não tem outro jeito do que reformar a igreja, sair da igreja católica romana e continuar como igreja reformada. Isso é, né, a história das igrejas reformadas do início. Então, eu tentei assim, desenhar um pouquinho o que nós vamos fazer. Então, o próximo slide mostra organograma, bem simples, né? A igreja foi uma igreja até 1517 e depois se dividiu em 2 igrejas, né? Além da igreja católica romana, a partir daquele momento mencionado, né, se formou a igreja reformada. Isso não é muito complicado, né, para entender. Então, eu vou usar esse desenho como base para o próximo desenho também. Então, é importante, né, se puderem,
se lembrar um pouquinho, né? Começou como única igreja, se dividiu em duas. E aquela primeira vamos deixar de lado. Eu não vou ensinar sobre a Igreja Católica, e sim sobre a Igreja Reformada. Então, esse conteúdo que eu vou passar não é história da teologia reformada, isso é outro assunto de fato. Eu vou falar sobre a história da Igreja Reformada. E tem muito a ver com a teologia, né? Arminianismo, né? E muitos outros assuntos, mas o assunto hoje é a história das igrejas. Então, isso para já responder uma pergunta, porque você não explica mais sobre a doutrina, né? Eu não vou entrar nem na doutrina católica, romana, e também não muito nas muitas teologias calvinistas, luteranas. Não, eu vou falar sobre a história da igreja. Então, o que aconteceu depois de 1517? No primeiro lugar, né, na Holanda, eu queria apontar que a igreja era uma igreja nacional. Também a igreja da reforma, a igreja reformada, né? Era a igreja da pátria, podemos dizer. E no holandês tem uma palavra para isso, o que é chamado de Volkskerk. E Volk significa povo. Então, a igreja do povo. Só que é um pouco difícil traduzir, porque quando aqui se fala igreja do povo, daí pode ter uma conotação diferente do que lá, né? Nem simplesmente diz aqui igreja do povo, igreja da pátria, mas lá significa isso, uma igreja da pátria, inclusive a família real, né? A família real, a rainha, o rei, estavam assim participando ativamente naquela igreja reformada, porque era uma igreja nacional. Então, a igreja também se sentiu responsável pelo povo, pela pátria, né? Por isso eu pensei, é igual a uma galinha, né? que tem um monte de pintinhos, né? Assim, a igreja mãe, né? Realmente se sentiu uma mãe, né? Com muitos filhotes, e queria cuidar e até mandar, né? Sobre todos esses pintinhos, né? Então, eu posso dar um exemplo, porque eu achei um artigo do Nordeste, da Igreja Reformada no Nordeste, sobre o papel do conde Maurício de Nassau, né? Um conde, um descendente da família real, que assim foi para Pernambuco e reinou lá durante um tempo, a saber, 1630 até 1654. E o relato, né, no site da Igreja Reformada de Maceió e as outras igrejas diz: as igrejas reformadas no Nordeste era a primeira igreja missionária do país, 1630 até 54. E muitos conhecem o nome de Maurício de Nassau, que governou o Brasil holandês com uma tolerância e sabedoria muito adiantadas para sua época, mas poucos sabem que o conde Maurício de Nassau fazia parte da família real da Holanda. A família Nassau estava jurado de defender a fé reformada e promover a tolerância religiosa e liberdade de consciência. Então, eles tinham bons objetivos, mas foi realmente a família real que se intrometeu na igreja, né? Até hoje, a família real tem um dos nomes deles é Nassau, né? Então, tá no sangue deles. Então, poder e influência forte do rei, e não somente do rei, mas do governo na igreja. Isso caracteriza essa época. Então, quem quer esse artigo da Igreja do Nordeste, depois eu posso passar o endereço, o link, né, do site. Nesse período, depois da reforma, aconteceram dois acontecimentos importantes. No primeiro lugar, quase um século depois da reforma, aconteceu o Sínodo de Dort, que editaram os cânones de Dort, talvez conhecidos, né? Nós temos duas confissões, confissão belga, catecismo. Existe uma terceira confissão, os cânones de Dort. Então, esses cânones falaram contra o arminianismo, né? Então, quem quer saber mais sobre arminianismo, eu tenho outro link,
Eu não vou entrar muito nesse assunto por não teologiar, né, hoje à noite. Mas tem um link, então quem quer, daí me procura. Resumido, arminianismo quer dizer que Deus não é tão soberano. Finalmente, é o homem que não é totalmente ruim, que decide se ele vai crer ou não, se ele vai aceitar a fé ou não, se ele vai perseverar a fé ou não. É ele que decide. A graça significa um tipo de cooperação entre o homem e Deus. E os cânones de Dort, né, afirmam quase o contrário. Confirmam a soberania de Deus na eleição dos filhos de Deus, primeiro capítulo dos cânones, a corrupção total da natureza humana, a abundância da graça e o milagre do renascimento e a certeza da perseverança para aqueles que confiam de verdade no Senhor, o nosso bom pastor. Então, isso foi uma luta grande entre o arminianismo e o sínodo de Dort. E essa luta, naquele momento, não levou a uma separação, uma divisão eclesiástica, uma secessão, para assim dizer, porque o remonstrantismo, né, aqueles arminianos, simplesmente foram proibidos pelo governo. Então, alguém poderia até pensar, olha, tem um lado bom, né? Aquele poder do governo na igreja pode proibir a heresia, mas também tem um outro lado, né? Isso vamos ver ainda. Mas aqui podemos ver o poder da influência do Estado, do governo na igreja, que até hoje é um assunto, não somente lá, mas aqui também, né? Laicidade, né? Entre Estado e igreja, tem livros escritos sobre esse assunto, é muito atual. O poder, né, do governo, só para dar uma ideia de até que medida essa influência foi, é que o sínodo da igreja foi nomeado pelo governo. Os delegados também foram, né, nomeados pelo governo. As decisões foram feitas em nome do Congresso Nacional. Também a tradução da Bíblia, né, nós temos uma Bíblia que se chama Statenvertaling, que significa tradução pelos estados, pelos governos dos estados. O que significa isso? Bem, significa que teólogos fizeram a tradução. Eu trouxe, né, um Statenbijbel, e muitos, se você é descendência holandesa, daí muitos dos seus pais usaram, ou talvez usam essa Bíblia até hoje. Né? A tradução antiga se diz, né, Statenvertaling, e esse exemplar é completo. Tem aqui a tradução da Bíblia, é bem confiável, uma tradução excelente, né? Muito fiel ao original, e tem as explicações aqui embaixo. Então tem muita explicação. Assim, um instrumento muito útil para conhecer a Bíblia e aprender. Mas o que nos importa hoje, né, que na primeira página se diz que essa Bíblia foi traduzida e editada em nome do Congresso, Staten-General. Então, já diferente do que a nossa Bíblia, né? João Ferreira de Almeida, né? Tem a Sociedade Brasileira da Bíblia, e assim deve ser, né? Então, traduzir a Bíblia não é papel do governo, é dos fiéis, dos seguidores de Cristo, quer dizer, é o papel da igreja. Então, isso como exemplo, né, de como o governo se intrometeu, né, nas coisas da igreja. E foi muito longe. Mais tarde vamos ver ainda que o governo mandou cantar cânticos de um certo inário, pelo menos, né, no mínimo um cântico daquele inário por cada culto. E podia ser fiscalizado, né? Apareceu alguém do governo na igreja para ver se realmente cantaram. Bom, isso sobre o poder do governo, do Estado. Então, o segundo acontecimento muito importante, tem tudo a ver com isso, é o ano 1816. É o ano em que foi imposto na igreja, pelo governo, um novo regimento. Né? O que nós temos também, né? Nas nossas igrejas temos um regimento, constituição, né? Que define como vão as coisas, como acontecem as coisas. E lá foi imposto pelo governo
né, um regimento nacional, não é um regimento eclesiástico, regimento nacional, né, para a igreja reformada. Um regimento desenvolvido pelo governo, e este regimento se tornou, né, mais tarde, um dos motivos para ter uma divisão na igreja e ter até uma separação, uma secessão. Então, a última coisa que vale nesse período ainda, né, desde a reforma até 1830, mais ou menos, que o nome reformado, que tem duas traduções, né, gereformeerd, é uma tradução, e outra tradução é hervormd. Então, por isso eu falei, algumas coisas só posso explicar usando o holandês, porque no português é só reformada, né? Igreja reformada. Em holandês tem dois nomes, e até esse momento esses dois nomes foram usados, né, alternadamente, sem problema. Eles falaram sobre hervormde kerk, falaram sobre gereformeerde kerk, né? Tudo bem, era tudo igreja reformada, até 1834. Então vamos para slide 5, né? A secessão. Todas essas coisas, né, que estavam piorando na igreja, né, se tornaram motivo para um homem, né, com o nome Hendrik de Cock. Hendrik de Cock, de fato é um nome importante, mas nem muitas pessoas conhecem, até na Holanda muitas pessoas não conhecem, mas o nome é muito importante porque é um ponto importante na história da Igreja Reformada, 1834. A Igreja se dividiu, né, em a Igreja Reformada que ficou com o nome Hervormd, e Hendrik de Cock, né, que foi assim cada vez mais multado e atrapalhado pelo governo, até o momento que ele disse, olha, eu não aguento mais, né? O mesmo pelo qual Lutero também passou, né? Não tem outro jeito do que sair. Então ele saiu da Igreja Reformada Hervormd e continuou como Igreja Reformada Gereformeerd. A partir daquele momento, né, as duas palavras têm um significado diferente. Então isso é muito importante quando você é um descendente de imigrantes e vocês vão perguntar, mas de que igreja, né, os seus pais eram na Holanda? Hervormde kerk. O que significa? Igreja Reformada, né? E outros falam, não, nós éramos da Gereformeerde kerk, meus pais. Igreja Reformada. Parece a mesma coisa, mas são duas igrejas diferentes a partir de 1834. Isso é importante, né, para lembrar. Essa Igreja Reformada Hervormd, né, que aceitou o papel do governo, ficou, né, assim continuou até o ano 2004. Nós vamos ver que é mais um ano muito importante, 2004. Mas nós vamos nos despedir um pouco daquela igreja, né, por enquanto, para ver o que aquela igreja reformada, né, gereformeerd, de Hendrik de Cock, fez. E por que ele se separou, né, da Hervormde kerk, daquela antiga igreja reformada. Bem, logo depois da decisão de Hendrik de Cock para não aceitar mais aquele papel do governo e também para voltar ao ensino bíblico, né, porque o governo não permitiu muita elaboração, por exemplo, dos cânones de Dort. Os cânones de Dort, né, tiveram um papel importante nesta fase da história. Então, Hendrik de Cock, ele quis voltar, né, para uma igreja sem poder do governo e com o uso dos cânones de Dort, especialmente. Por quê? Nos cânones de Dort se confessa a soberania de Deus, a nossa corrupção, né, o nosso pecado e também a grandeza, a profundidade da graça de Deus. Né? Então, tudo isso. Então, isso foi, de fato, proibido pelo governo e começaram a usar, né, força
né? Aquele poder que eles tinham na Hervormde Kerk, na Igreja Reformada, eles quiseram aplicar em Hendrik de Cock. E foi um tempo muito difícil e afligido para aquela Igreja Reformada que saiu, que seguiu Hendrik de Cock, né? A Igreja da Secessão. Eles foram discriminados e perseguidos, né? Eles ficaram até presos na prisão por ser reformados, seguidor de Hendrik de Cock, né? Foram multados, tinham que pagar valores enormes, né? Milhares de florins, né? Porque tinha florins, né? Só para né? O governo, como multa por sua desobediência. E eles enviaram até o exército. A cidade onde Hendrik de Cock, né, era pastor se chama Ulrum, e na província de Groningen. E todos vocês conhecem, né, essa palavra. Alguns de nós têm, né, antepassados lá em Groningen. Pelo menos eu, em Carambi, eu tenho. E eles conhecem uma cidade bem pequena, Ulrum. E o que eles fizeram? O governo lá do sul mandou o exército para Ulrum. Uma loucura, né? Uma disputa, né, na igreja, vai enviar o exército, mas fizeram. E todo mundo que seguiu Hendrik de Cock, assim, ele recebeu em casa, né, soldados para hospedar. Não, então, uma coisa totalmente errada, né? Nós entendemos, mas também esquisito, né? Um governo que faz isso, manda soldados para resolver uma situação eclesiástica, isso não pode. Então, uma pena que aquela outra igreja reformada, né, Hervormde Kerk, aceitou esse papel do governo, porque tinha aceito o regimento, né, de 1816, então tinha que aceitar, tinha que obedecer agora, em 1834. E quem sofreram foram Hendrik de Cock. Então, resumido, slide 6, tem 2 motivos para a secessão. Né? Primeiro, motivos doutrinários, voltar aos cânones de Dort, as confissões e a verdade bíblica, mas também aquele outro lado, né? Um lado organizatório, eles quiseram separar o poder do Estado, né, e a autoridade da Igreja. E esses reformados, então, sofreram muito, como é explicado. Vamos para 7, slide 7. O que aconteceu nessas 2 igrejas reformadas? Agora vamos comparar ou seguir um pouco as duas. Vamos voltar para aquela primeira, a igreja antiga, reformada, Hervormde Kerk, né, que aceitou o poder do governo. Ou já, depois de pouco tempo, houve mais, né, um sentimento de protesto e indignação para com essa situação. E aconteceu a lamentação, nós chamamos, e tem uma palavra holandesa que se chama doliantie. E doliantie vem do latim dolere, e dolere significa reclamar, se queixar, gemer, né? Então, doliantie quer dizer, alguns livros ou sites traduzem tristeza, eu prefiro a palavra lamentação, né? Uma lamentação sobre, pode ser, doutora Marilda? Sim, obrigado. Eu tenho apoio por essa tradução. Então, um homem que teve um papel muito grande nessa lamentação é Abraham Kuyper. Então, também é um nome importante e mais conhecido do que Hendrik de Cock até, porque ele não era somente pastor e teólogo, mas também era político. E chegou a ser ministro-presidente da Holanda. Né, o primeiro lugar, após a rainha, ou após o rei. Então, esse homem era muito dotado. Ele tem não sei quantos metros de escrituras. Ele conseguiu escrever um livro numa semana só. E é conhecido que uma vez, durante uma doença dele, ficou doente na cama, 15 dias, e ele saiu da cama com mais um livro pronto. Então, um homem muito dotado, muito inteligente, isso claro que isso é uma graça grande para a igreja, né, quando tem uma tal pessoa, mas também é muito perigoso. É muito perigoso. Porque depois de um tempo a igreja vai pensar, não, vamos seguir esse líder, ele é tão bom, né? E daí já
quase tem o perigo de não aceitar que também é um pecador, que também pode errar. Então, em algumas das suas ideias, ele realmente errou. Né? Errou. Estou pensando na teoria dele sobre a igreja. Ele quis, assim, fazer uma teoria sobre a existência da igreja, começou a discernir entre igreja como instituto, igreja como corpo e essas coisas, e às vezes confundiram mais do que resolveram. E o exemplo mais forte dele, do erro dele, é sobre o batismo. Então ele desenvolveu uma teoria, né, que o batismo então garantiu o renascimento de alguém, né, porque Deus está confirmando que essa pessoa que é batizada, né, é regenerada. Mas é um pouco diferente do que a nossa confissão. Nós dizemos que o batismo é a garantia da promessa de Deus, né? Então, você fica em dificuldade quando alguém, porque pode acontecer, né, que um adulto não crê mais, que foi batizado, né? Isso acontece. Nem todas as crianças que nós batizamos se convertem a Deus, né? Fazem a profissão da sua fé. E daí? Onde fica a garantia de Deus que essa pessoa é regenerada? Daí ele tinha que dar um jeito, né? Vamos supor que ele, né? Vamos dizer que nós suponhamos que ele é regenerado, mas talvez não é assim. Daí isso não deu certo. Então essa teoria sobre o batismo, né, teve um grande papel no futuro ainda dele. Mas por enquanto as pessoas não conseguiram viver com as ideias dele. É um homem importante, muito dotado, geralmente, né, visto positivamente. Abraham Kuyper. Até hoje ele é conhecido e até famoso agora nos Estados Unidos, né? Muitos cristãos nos Estados Unidos descobriram as obras de Abraham Kuyper e estão usando muito, estão traduzindo em inglês e aqui no Brasil também. Pode encontrar livros de Abraham Kuyper em português. Eu tenho quase certeza, não verifiquei, mas tenho quase certeza. Então, a lamentação, né, mais uma secessão da Igreja Reformada, aconteceu em 1886, foi liderada por Abraham Kuyper. Então, daí teria mais uma igreja, né? Ele não achou bom, e nós também não, né? Não é bom ter igrejas demais. Então, ele disse, olha, são os mesmos motivos que nós saímos da Igreja Reformada Hervormde Kerk, os mesmos motivos, o poder do Estado, né, negligência dos cânones de Dort. Ele concordou com isso, e então ele procurou a união com aquelas outras igrejas reformadas, né, da secessão. Então isso aconteceu, a união aconteceu em 1892. 1892, a união. Né? As igrejas da Lamentação se uniram em 1892 com as igrejas reformadas da secessão. Esqueci ainda de dizer que antes de se tornar um pouco famoso, Abraham Kuyper, ele era pastor numa cidade pequena de Beest. Se chama Beest. Eu já estive lá uma vez. Uma cidade bem pequena, comparável com Urum, né, de Hendrik de Kock. E em Beest ele era pastor, e ele foi muito avisado, advertido por uma mulher, né, uma mulher que se chama Pietje Baltus. Pietje Baltus. Talvez esquecido o nome, né? Porque Piet significa Pedro. Agora Pietje é diminutivo, Pedrinho, mas nome para uma mulher. Mas foi assim, nessa época, né? Pietje Baltus. Até hoje tem irmãs e pessoas, mulheres na Holanda que se chamam de Pietje. Mas daí eles dão um jeito, né? Ou algumas também querem ficar assim, né? Pietje. Não tem nada contra. Mas para nós talvez um pouco diferente. Então essa mulher disse a Abraham Kuyper, que tinha saído do seminário, né, pastor novo, olha, você não conhece os cânones de Dort, está na hora de voltar à verdade de Dort. Então ela falou uma vez, duas vezes. Primeiro Abraham nem quis saber, mas daí ele pensou, eu vou obedecer. E começou a ler os cânones de Dort, a explicar, e ele descobriu que essa mulher, Pietje Baltus, teve muita razão.
Então, de fato, ela é o motor atrás da lamentação dirigida por Abraham Kuyper, Pietje Baltes, da cidade de Beest. Não tão longe de Utrecht, né? Quem já ouviu falar de Utrecht, lá se encontra Beest. Então, tudo isso teve uma outra consequência importante para nós ainda, é que algumas pessoas, naquela primeira igreja da secessão, né, de Hendrik de Kock, que então estavam caminhando para a união com aqueles da lamentação, eles desconfiaram Abraham Kuyper, desconfiaram ele, por causa daqueles erros nas teorias dele. Isso foi levado a tal ponto que eles não queriam acompanhar aquela união. Eles se separaram daquela igreja reunida e formaram uma outra igreja separada, que se chama a Igreja Reformada Cristã. E ela existe até hoje. Eu já ouvi dizer que para nós aqui isso é muito importante, porque é a única igreja irmã que nós temos no exterior. A única. Né? Porque nós reconhecemos muitos cristãos no mundo inteiro. Né? Nesse sentido, tem muitas igrejas irmãs. Mas assim, confirmado, né? Com assim um contato oficial, um sínodo, né? Manda delegados para o sínodo do outro, né? No exterior, nós somente temos com a Igreja Reformada Cristã na Holanda. 2 anos atrás, houve aqui, né, em nossas igrejas, uma delegacia, né, daquelas igrejas que passaram por todas as igrejas, talvez alguém se lembre. Fizeram aqui, São Martim, Castrolanda, fizeram um relatório grande, né, para mandar para o sino deles. Isso é, né, formalmente uma igreja irmã. Então nós temos um contato só com a igreja no exterior, que é essa igreja. Então agora você entende a origem dela, né? Ela estava preocupada com as doutrinas de Abraham Kuyper e não quis acompanhar aquela união, nem com Reformeerde, nem com Hervormden, e fundaram sua própria igreja, né? Christelijke Gereformeerde Kerk. E olhando para trás, né, agora eles estavam certos, né? Porque aquelas teorias de Abraham Kuyper causaram muitas dificuldades naquelas igrejas. E eles não queriam isso. Então, tinham uma razão para tudo isso. Bom, vamos para 8, slide 8. A partir de 1900, né, nós temos então 3 igrejas do nosso interesse para estudar. Né? São aquela igreja antiga, né? Igreja Reformada Hervormd, que aceitou o poder do governo. Aquela outra da secessão, né? Que não aceitou o poder das autoridades, que se reuniu com os da lamentação, né? Então, Igreja Reformada Gereformeerd. E temos também aquela terceira, né? Que é o nosso contato no exterior. Igreja Reformada Cristã. 3 igrejas que merecem a nossa atenção. Não vamos tratar de todas as igrejas que existem, né? Nem de todas as igrejas reformadas. Então, o que aconteceu naquela primeira igreja reformada Hervormd? Bem, então, tinha aceito, né, aquele regimento do Estado, e já tinham saído 2 grupos da secessão, da lamentação, e de novo, né, surgiu preocupação. Agora, essas pessoas disseram, agora não queremos ter mais uma divisão, mais uma secessão, agora basta. Então, aquele grupo acreditou muito na vocação de ficar fiel àquela igreja do povo, àquela igreja da pátria, né? Aqui é a nossa igreja, né? Eles tinham uma ideia de que a igreja fundada por Deus, né, a partir de Atos, é esta igreja. E mesmo quando tem erros e heresias na igreja, nós vamos ficar fiel à igreja, né? Hervormde Kerk, Hervormde Volkskerk,
né? Então eles chamaram a igreja de nossa mãe, né? Aquela galinha com todos os pintinhos, e a nossa igreja está doente. Eles explicaram assim: a nossa mãe está doente, mas olha, alguém que está doente, você não vai deixar, não vai cuidar dela, curar ela, trabalhar. Então, por esses motivos, eles ficaram dentro da igreja. Eles se organizaram também na Aliança Reformada. Então, a Aliança Reformada é um grupo grande dentro daquela igreja que não está de acordo com aquele regimento, né, com aquela falta das confissões, né? Em holandês é chamado Gereformeerde Bond. E Bond é abreviado um Verbond, né? Uma aliança reformada, que até hoje é muito forte, muito grande, né, na Holanda. Então, nós, como reformados, que não nos sentiríamos bem naquela igreja reformada, Hervormd, nós nos sentimos muito bem com as pessoas da Gereformeerde Bond. E tem igrejas onde, por exemplo, 90% dos membros, né, segue aquela aliança reformada. Olha, vamos sentir em casa. É igual a um culto nosso, né? É uma pregação reformada, é a confissão que é confessada. Então, isso complica um pouco a situação, talvez, né? Porque parece que tudo, né, fica confundido com tudo, né? Dentro daquela igreja que não é tão fiel, mas tem um grupo bem fiel à palavra, Aliança Reformada. Só isso. Vamos para aquela outra igreja, a igreja reformada Gereformeerd, né, de Hendrik de Kock. Então, depois daquela união, e só para explicar um pouco mais, vamos para o slide 9 já. Né? Tá? Slide 9. Sim? Porque não, faltam os olhos lá atrás para acompanhar. Sim, então, só para dizer mais uma vez a importância daquele homem, Abraham Kuyper, né? Nos nossos olhos, ele era um homem grande, com muita influência, né? Como teólogo, político, né? E também cientista, né? Escrevendo muitos livros. E falta mencionar ainda que ele também fundou uma universidade, Universidade Livre, em Amsterdã. E talvez ele não é tão grande como as universidades, as faculdades aqui, mas é bem comparável com um instituto como o Mackenzie, lá em São Paulo, né? É grande, é conhecido no Brasil, mas é da igreja presbiteriana, né? Então, uma coisa comparável, o Abraham Kuyper conseguiu fundar lá em Amsterdã. Naquela época, muito importante no mundo inteiro, né? Amsterdã, faculdade. Até hoje, aquela faculdade existe. Meu próprio filho, né, estudou lá e se formou lá. E é impressionante quando você vai. Eu fui lá uma vez só para presenciar, né, assim, o encerramento do estudo do meu filho. Mas você está lá e parece que você está em Moscou, ou Berlim, ou Paris. Você quase não ouve holandês. São todos estudantes internacionais de todos os lados, todos os países do mundo, né? E lá dentro tem aquela estátua de Abraham Kuyper ainda. E tem uma faculdade de teologia, né, se dedicando às igrejas. Então, isso é importante até hoje, né, o que Abraham Kuyper fez. Não somente os livros, mas também a Universidade Livre em Amsterdã. Então, mas o que complicou foi a teoria sobre o batismo, né, sobre a regeneração suposta. Vamos para o slide 10. Primeiro, vamos ver as igrejas da secessão, o que aconteceu lá, a partir de 1900, né? Infelizmente, depois da união com os da Lamentação, aconteceu mais uma divisão naquela igreja em 1944. E veja bem, na Segunda Guerra Mundial, né? Então não era um tempo bom para discutir muito ou
né, resolver muita coisa, porque os inimigos estavam em todos os cantos, e já era muito difícil. Mas, mesmo assim, aconteceu. E foi exatamente por aquela doutrina de Abraham Kuyper, sobre o batismo, né, e a regeneração suposta, que foi a causa dessa discussão. Então, quem conhece mais da história da igreja, sabe que o homem que teve um papel forte, né, naquela divisão, separação, é o nome de Schilder, Klaas Schilder. Né? O Schilder significa pintor, então o senhor pastor pintor teve um papel importante, né? Mas mais importante é o nascimento de mais uma igreja, né? Então se formou a Igreja Reformada Libertada. Eu vou ler, né, só para confirmar. Em discussão estava a confissão reformada de que o batismo é uma garantia das promessas de Deus. Garantia da promessa certa, que em si não depende da atitude do batizado, porque é a promessa de Deus, né? Independente. Muito mais quando se trata de um bebê, que ainda não tem ideia alguma do seu próprio batismo. Mas, mesmo se mais tarde, ao crescer, aquela pessoa não aceitasse o Cristo, a promessa de Deus para ele é garantida pela vida. Ele sempre pode voltar e se arrepender e aceitar a salvação de Cristo. Fica válido pela vida, porque a promessa de Deus é eterna. Mas o sínodo pensou diferente e resolveu impor o contrário desta confissão sobre o batismo. E quem não prometeu seguir a linha do sínodo foi destituído do seu ofício, o que aconteceu com muitos pastores. Então eles se sentiram forçados a iniciar uma nova igreja, né? Porque eles foram depostos das suas funções, então não teve outro jeito, né, de continuar separadamente. Então assim nasceu em 1944 a Igreja Reformada Libertada. Slide 11. Né? Uma parte das igrejas se libertaram, então formaram as igrejas reformadas libertadas, e as próprias igrejas reformadas da secessão, né, continuaram sob o mesmo nome, né, igrejas reformadas, mas às vezes é adicionado sinodal, as igrejas reformadas sinodais, porque foi o sínodo que impôs, né, essa doutrina naquela outra parte. Então, as igrejas libertadas acharam isso uma posição de hierarquia, que não deveriam ter feito. Né? Dá para conviver juntos com ideias, opiniões diferentes, mas se alguma parte começar a impor e tirar pessoas das suas funções, daí fica mais difícil. Né? Respeito na igreja é muito importante, como todos nós sabemos. É importante, então, lembrar que a Igreja Reformada Libertada, a libertação em 1944, não tem nada a ver com a guerra, né? Não significa libertação dos alemãos, né, por exemplo. Não, ou também não do nazismo, né, mas é uma libertação eclesiástica, né, do poder daquele sínodo. Vamos para slide 12. A segunda metade do 20º século, nas décadas 78, as duas igrejas, né, grandes reformadas, aquela primeira, antiga, Reformed, e a segunda, da secessão, Reformed, preparam um plano para se unir. Interessante, né? Eles acharam que a Bíblia é uma só, a palavra de Deus é uma só, né? E a verdade principal é confessada por todos nós. Então, alguns acharam que essas duas igrejas, que eram igrejas muito grandes, né? Não eram apenas milhares de pessoas, mas milhões de membros, né? Na Holanda. E para a Holanda isso já é muito, né? Como só temos 18 milhões de membros, então 2 ou 3 milhões já é muita coisa. Então eles
projetaram uma união, mas eles também souberam que isso levaria muito tempo. Então começaram um caminho, um projeto que se chama O Caminho, com o nome Samen op weg, caminhando juntos. Né? E talvez alguns de vocês ainda tenham vivido isso na Holanda, ou ouvido isso dos seus parentes na Holanda, porque demorou anos, 40 anos mais ou menos, né? Esse tempo de caminhar juntos. Em todos esses anos eles conversaram, será que é possível, será que não vai ter briga, e continuaram a elaborar esse plano, e finalmente aconteceu em 2004, né? A unificação das duas igrejas, mas foi adicionada mais uma igreja, que era a igreja que na Holanda é bem menor, mas é a igreja luterana evangélica, que aqui no sul do Brasil é grande, né? Mas lá na Holanda é pequena. Então, muitas pessoas nem sabem, luterano também participa? Sim, participa, né? Então, são 3 igrejas, a luterana, a reformada, e a outra reformada. 3 igrejas em 2004, então formaram uma nova igreja, com um novo nome também, deixaram o nome reformada de lado, infelizmente, e agora se chama Igreja Protestante da Holanda. Igreja Protestante da Holanda é a maior igreja. E dentro daquela igreja há muita diferença. Então, pode imaginar, né? 2 igrejas grandes, mais uma igreja pequena, se unem. Daí depende muito onde você mora, né? O que se faz naquela igreja local. Tem igrejas bem avivadas, tem outras bem folgadas também, tem outras ainda, né? Bem envelhecidas, né? Porque eles têm um grande problema de esvaziamento da igreja, né? Um grande problema. Então tem aquelas igrejas enormes, né? Onde cabe 600 pessoas, e daí tem 20 pessoas no culto domingo. Então isso, não sei, né? Mas assim é a realidade. PK, né? Igreja Protestante. Vamos para 13, então, slide 13. Então, aqui temos um pouco a imagem, né? Daquele acontecimento. As 3 igrejas se unem na Igreja Protestante na Holanda. Na Igreja Reformada Libertada, aconteceu mais uma secessão. Vamos para o slide 14. Aqui eu errei, né? Estou contando uma coisa diferente do que se mostra. Desculpe por isso. Então, vou contar. A Igreja Reformada Libertada, que saiu da Igreja Reformada da Secessão, né, em 1944, durante a guerra, sofreu uma divisão em 1967. Foi por causa de motivos de intolerância e tolerância. Alguns acharam que deveria ter mais tolerância e menos ligação exatamente às confissões, sempre cânones de Dort, né? E às vezes cansa algumas pessoas, querem um pouco mais de liberdade. De um certo momento, né, sobre a leitura da lei ainda, não precisa ler a lei todo domingo, né? E essas coisas. Então, acumulou tudo isso. E houve aquela separação em 1967. E felizmente, eu posso dizer agora, né, que demorou algumas décadas, né, a divisão entre as 2 igrejas, se organizaram diferente, mas felizmente no ano 2020, se não me engano, eles decidiram para se reunir de volta. Então, agora estão em processo da reunião. Então, isso foi, vamos esperar, né, que foi só temporariamente essa divisão, né, dentro da Igreja Reformada Libertada.
Então, eu acho, para concluir, que quando nós pensamos em... será que tem um slide que só tem a parte de baixo da folha inteira? Isso, sim. Então, aqui temos a folha inteira, né, do que eu acabei de falar, a partir do século 1900. Né? Lá em cima nós vemos as 3 igrejas, as 2 grandes reformadas, mais a igreja reformada cristã. Daí, quando descemos um pouquinho para baixo, em 1944, tem a libertação, né? Então, nascem as igrejas reformadas libertadas, por causa, né, das teorias de Abraham Kuyper. Então, daí temos 4, né? 4 linhas. 1, 2, 3, 4. E daí nascem ainda, né, aquelas igrejas reformadas neerlandeses, né, o que eu acabei de contar, que saíram temporariamente e depois voltaram, né, dá para ver que aqui em 2002 tem a reunificação. E a última linha é, então, a nossa igreja irmã, né, igreja reformada cristã. Então, quando chegamos aqui embaixo, né, é a situação atual. Né, temos a PKN, Igreja Protestante da Holanda, de 2004, que é uma unificação de 3 igrejas. Só, para não complicar demais, sempre tem pessoas que não gostam, né? Que não vão juntos. Então, das 2 igrejas grandes, tem uma parte que não vai junto e que iniciaram igrejas reformadas restauradas. Interessante, né? Nova palavra. Mas às vezes também é um pouco triste, né? Pensar em tantas divisões, né? Tantas vezes. Mas eu sei que quando você está dentro, você combate, você luta, né? para ficar na verdade. Mas para ver isso nem sempre anima muito. Então era para unir, mas de fato não resolveu muita coisa, porque 3 igrejas formaram uma e 2 partes não concordaram. Então, fica de novo 3 igrejas. Né? Então, o que está escrito lá embaixo é GKH, significa Igreja Reformada Restaurada. E a outra palavra, outro grupo da outra igreja é HHK, e traduzir é a mesma coisa, por causa dessa palavra reformada. Né? Igreja Reformada Restaurada. Então, tem 2 igrejas reformadas restauradas. Tem uma igreja protestante, PKN, que ainda é a maior igreja da Holanda, mas não sabemos se vai demorar muito, porque está esvaziando bastante. Temos a igreja reformada libertada, né, que está se reunindo com aquele grupo, né, de 1967, e tem a igreja reformada cristã, a nossa irmã, que infelizmente não tem divisões até agora, mas tem tensão lá dentro daquela igreja, que gosta muito de ficar unido, ficar fiel, que é uma igreja excelente, para assim dizer, mas hoje em dia também tem as dificuldades sobre ordenação de... quem? Ordenação feminina, sim. De mulheres e alguns outros problemas, né? Então, assim é a situação hoje, lá embaixo. E, então, além disso, tem, como eu disse, né, muitas outras igrejas com nome reformado ainda, e uma boa parte se chama Gereformeerde Gemeente. E Gereformeerde Gemeente gosta muito de ter divisões. Desculpem, né? Não é por falta de respeito, mas existem tantas igrejas Gereformeerde Gemeente, que significa congregação reformada. E cada um tem sua especialidade da doutrina. Pensa um pouco diferente sobre graça, pensa um pouco diferente sobre eleição.
Então, não dá para tratar tudo isso, né? Só queria dizer, né, que além dessas igrejas, existem várias, se não muitas outras igrejas com o nome Reformada, mas eu acho que para a nossa situação, para conhecer bem a história da sua igreja e também a influência, né, para nós hoje, daí basta, né, saber essas coisas. Bom, até aqui, já falei bastante. Eu só queria dizer que quem quiser assim, essa informação no papel está disponível. E o slide também, claro que está disponível.